Ouça o programa Lírio no Lar, todos os dias no YouTube. Canal Bispo Ivan Dias. Inscreva-se, participe e compartilhe. Deus irá abençoar poderosamente a sua casa. Programa Lírio no Lar, o programa da família cristã. Apresentação Bispo Ivan Dias, o primo de João Batista. Olá, Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. É ou não é? Programa maravilhoso. Glória a Deus. Pai do Senhor para nossa irmã Emanuele, em Governador Mangabeira. É a irmã Veranice Sampaio. Ela escreveu: a alegria do Senhor é a nossa força. Daqui a pouco, o bispo Luiz Cláudio vai estar chegando um momento especial do programa. Ô vó, prepare seu copo com água, porque hoje nós iremos abençoar essa água que a senhora vai beber. Por favor. Não vai ter oração hoje, não? Eita, glória a Deus! Vamos orar sim, Anthony! É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Glória a Deus! Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós formamos a rede de oração Lírio no Lar. Meu Deus amado, a Tua palavra, ela nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Ó Pai, nós temos certeza que o Senhor está conosco. E estamos orando em o nome de Jesus. A Tua palavra, ela diz que tudo o que pedirmos em o nome de Jesus nós receberemos. Pai, pedimos que o Senhor visite a Tua filha Arlete Santos, ela que vai passar por um procedimento cirúrgico. E nós confiamos no cuidado do Senhor. Use os médicos, use ali as técnicas de enfermagem, as enfermeiras. Pai, abençoe ali aquela medicação, que tudo dê certo para a glória do Teu nome. Meu Deus, abençoe a Dani Alves ali em Fortaleza. Abençoe, Senhor, as obras das mãos da Tua filha. Abençoe a família dela. Ó Deus querido, a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz as dores. Que Dani possa ser ricamente abençoada. Espírito Santo, visite a Jurene de Oliveira neste momento. Ela precisa de uma restauração na saúde. Que o poder do Senhor penetre do alto da cabeça, à planta dos pés, nos órgãos internos e externos, e onde estiver a causa das dores. O Senhor, por misericórdia, possa curar a Tua filha. Que ela seja curada em o nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, visita a irmã Davina. Espírito Santo, Tu és o Deus de milagres. Senhor amado, eu sei que tem mais pessoas orando comigo, pessoas que estão em um hospital, pessoas que estão em um leito de dor. Também tem aqueles, Pai, que estão desempregados, precisando de uma porta aberta. Meu Deus, em o nome de Jesus, visite ao evangelista Arley Batista,
a evangelista Daniele Santos. Ó Deus, o Senhor disse a Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Seja com Arley Batista, com a Dani, com a sua família. Ó Espírito Santo. Também queremos orar pela missionária Lilian. Ela está embarcando para a Europa em uma viagem missionária. Ó Espírito Santo, prepara as almas a serem alcançadas. Ó Deus querido, que a tua filha seja bem sucedida neste propósito. Meu Deus, também eu quero orar por vovó. Eu quero orar por vovô que neste momento pegou um copo com água e está apresentando ao Senhor neste momento. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Meu Deus, eu sei que o atendimento médico é difícil para quem não tem recursos. E vovó tem tido dificuldade para o tratamento médico. Mas vó tem fé. Vó é uma mulher de fé. E pela fé, Pai, apresentamos a Ti esse vaso com água. Que o Senhor abençoe em o nome de Jesus. E que o milagre aconteça. Graças a Deus. Bebamos a água, vó. Que a sua fé te cure em o nome do Senhor Jesus. Bispo Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos, tudo num só lugar, pertinho de você. Trabalhamos com materiais elétricos, materiais hidráulicos, pisos, tintas, ferramentas, telhas, areia, madeiras, cimento, tubos, conexões e muito mais. Ligue ou peça pelo WhatsApp 71 3230 4531 719 9178 3663. Instagram @JJ Construção SSA. Ladeira Manuel Bonfim, número 80, Engenho Velho da Federação, em frente ao antigo módulo policial, Salvador, Bahia. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos. Como você conheceu o programa Lírio no Lar? Para aqueles que buscam energia e para os que vivem intensamente, o Açaí no Quilo é o parceiro ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventura e os desafios cotidianos. Com mais de 44 unidades na Bahia, sendo uma delas bem pertinho de você, na Avenida Cardeal da Silva, Federação, em frente ao posto de gasolina. Contamos agora com o delivery. Peça através do aplicativo iFood e receba o potinho da felicidade. Descubra a verdadeira essência do açaí em cada colherada. Açaí no Quilo, onde a saúde encontra o prazer, onde a energia se une ao sabor. Eita, glória a Deus, estamos de volta, amados. Conforme eu falei, a nossa irmã Ivone Melo, ali de Genipapo, Castro Alves, a vovó Ivone, 87 anos, e ela gravou um corinho. Nós vamos ouvir, vó Ivone. A senhora tá famosa, viu? O evangelista Arley em Portugal está ouvindo. Eita, glória a Deus, do programa Lírio no Lar. Para todo mundo. Samuel aí em São Paulo, Vanderlito no Rio de Janeiro. Vamos ouvir a nossa irmã Ivone de Oliveira Melo, aos 87 anos, dando frutos para o Senhor. Vamos lá, vó. Eita, glória. O inimigo fez de tudo pra me ver cair, mas não conseguiu. O inimigo fez de tudo pra me ver cair, mas só ele quer cair. Adiante eu era prego, ele me bateu, mas agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu.
Meus discípulos eu vou te dizer, meus discípulos eu vou te falar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Judas, faça logo e você vai fazer, porque depois você vai se arrepender. Você andava comigo você andava, mas você vai me trair com 30 moedas de prata. Quem com ferro fere, com ele será ferido. Com a sua própria mão você vai tirar sua vida. O inimigo perde tudo pra me ver cair, mas não conseguiu. O inimigo perde tudo pra me ver cair, mas foi ele que caiu. Adiante eu era prego e ele me bateu, mas agora eu sou Marcelo, quem bate nele. Eita, glória Programa a Deus. Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Hora certa. Eu quero saber que hora é essa. O Bispo Ivan Dias informa a hora certa. Em Salvador, é hora de você se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você já sabe, relógio atrasado não adianta. Acerte o seu relógio, porque Jesus voltará. Eita, glória a Deus! Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos na terra. Logo, logo estaremos indo para o nosso verdadeiro lar. Eita, meu Deus! Ouça o programa Lírio no Lar, todos os dias no YouTube. Canal Bispo Ivan Dias. Inscreva-se, participe e compartilhe. Deus irá abençoar poderosamente a sua casa. Programa Lírio no Lar, o programa da família cristã. Apresentação Bispo Ivan Dias, o primo de João Batista. Eita, glória a Deus, é forte Brasil! Vamos ouvir agora o Bispo Luiz Cláudio. Por favor, meu santo, fique à vontade. Vamos ouvir uma mensagem com o Bispo Luiz Cláudio. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amados ouvintes do programa Lírio no Lar. Cumprimento também o Bispo Ivan Dias, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amados, este programa Lírio no Lar é um programa evangelístico, evangelizador, aleluia, e queremos seguir o exemplo de Jesus. Jesus foi em tudo exemplo para a vida dos seus seguidores, um exemplo de um bom filho, um exemplo de filho obediente, exemplo de um filho sujeito à vontade do seu pai. Jesus não fazia nada se antes não visse o seu pai fazer. Jesus não falava nada se antes não ouvisse o seu pai falar. Bendito seja Deus. E como evangelizador, Jesus é um exemplo perfeito para as nossas vidas. Assim quando João Batista foi preso, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, louvado seja Deus, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, aleluia, o tempo está cumprido.
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus, ele tinha uma mensagem, ele tinha uma missão, que era pregar o Evangelho. No capítulo 4 do livro de Mateus, está escrito que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, aleluia, louvado seja Deus, o Evangelho do Reino de Deus, e pregando, aleluia, nas sinagogas, e expulsando os demônios e curando os enfermos. Então, o texto, capítulo 4, capítulo 9 do livro de Mateus, vai dizer que Jesus saía percorrendo como um evangelista, como um evangelizador. Ele tinha uma missão, que era pregar o reino de Deus. Ainda no capítulo 1 do livro de Marcos, quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, após ter curado-a, louvado seja Deus, apareceu uma multidão à porta da sogra de Pedro, a qual Jesus libertou, curou e evangelizou. Aleluia, caindo o dia, Jesus se dirigiu a um lugar deserto e ali orava. Mas os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, saíram ao encontro do Senhor Jesus. No capítulo número 1, livro de Marcos, versículo 35. Está escrito assim: e, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E, achando, lhe disseram: todos te buscam. Aleluia. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Para isso ele foi enviado, para que pregasse o Evangelho do reino de Deus. Bendito seja Deus. Jesus, ele também enviou os seus discípulos para que pregassem o Evangelho do reino de Deus. Aleluia. Capítulo 9 do livro de Lucas. Aleluia. Versículo 1 e 2. Capítulo 9 do livro de Lucas. Versículo 1 e 2. Está escrito assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Bendito seja Deus. Do mesmo jeito que Jesus recebeu a missão de pregar o Evangelho do reino de Deus, assim também ele comissionou os discípulos, enviou os discípulos com esta missão de pregar o Evangelho do reino de Deus. Para tanto, Jesus deu para eles, para a sua igreja, poder e autoridade para expulsar os demônios e curarem as enfermidades. Capítulo 16 do livro de Aleluia, de Marcos, bendito seja Deus, está a comissão, aleluia, do jeito que Jesus comissionou os seus discípulos. Capítulo de número 16, livro de Marcos, versículo 15. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Bendito seja Deus. Então, Jesus não tinha distinções, aleluia, de pessoas. Louvado, não fazia acepção de pessoas. Aleluia. Jesus os enviou para que pregassem, aleluia, a toda a criatura o Evangelho do reino de Deus. Bendito seja Deus. Jesus, como um bom mestre,
ele também evangelizou a chamada a mulher samaritana, a qual ficou admirada porque Jesus, sendo judeu, estava se comunicando com ela, que era, aleluia, de Samaria, que o texto vai dizer que os judeus, não os samaritanos, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus, aleluia, enviou os discípulos à cidade para comprar alimento, enquanto ele esperava, assentado à beira do poço, chamado Poço de Jacó. Era um poço histórico, ainda é um poço histórico, porque desse poço, aleluia, bebeu Jacó, aleluia, a sua família e também o seu gado, bendito seja Deus. Mas a mulher samaritana, ela veio à hora sexta, que quer dizer ao meio-dia tirar água. Louvado seja Deus. De lá, no poço, ela encontrou um homem que disse para ela: dai-me de beber. Bendito seja Deus. Jesus estava cansado da viagem, exausto, com fome e com sede. Os discípulos tinham ido comprar comida, mas restou a sede. Como ele não tinha, aleluia, como tirar água, e a mulher se aproximou com o balde, a corda, enquanto ela jogava o balde para tirar a água e encher a sua vasilha, o seu cântaro, ele lhe solicitou, aleluia, que desse, aleluia, a ele de beber, dizendo: dai-me de beber. A mulher ficou admirada porque Jesus estava se dirigindo para ela, que o texto vai dizer, aleluia, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas a resposta de Jesus foi: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, aleluia, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Louvado seja Deus. Quando a mulher está com problema de etnias, problema de raças, com problema de conflito entre povos, Jesus está querendo dar para a mulher aquilo que ela mais precisava, que era água para saciar a sua sede espiritual. Jesus estava com sede física, bendito seja Deus. Por isso que ele estava no poço, chamado Poço de Jacó. É um poço físico, aleluia. Mas ele estava oferecendo uma água que iria jorrar para a vida eterna. Era uma água espiritual. A mulher, admirada com o que Jesus estava oferecendo para ela, bendito seja Deus, disse para o Senhor Jesus, aleluia, porque Jesus disse para ela: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber, ou aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja Deus. Que proposta gloriosa foi a proposta de Jesus, dizendo: essa água que você está tirando, você vai voltar aqui para tirar ela outras vezes. Você vai beber desta água e vai tornar a ter sede. Mas a água que eu te der vai formar em você, vai fazer em você uma fonte. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bendito seja Deus. Você vai ficar saciada, bendito seja o nome de Jesus. E diante de uma proposta dessa, a mulher respondeu para Jesus: Senhor, dá-me desta água para que não mais venha, aleluia, tirar água aqui e não mais tenha sede. Louvado seja Deus. A mulher entendeu que ela precisava da água da vida. A água da vida que vai saciar a sede da sua alma. Como Jesus, como um bom evangelizador. E o bom que Jesus evangelizou, não só os que estavam na terra, mas também
evangelizou, pregou o evangelho para os que estavam no Hades, para os que estavam no inferno. É isso que diz capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Aleluia. 1 Pedro, louvado seja Deus, capítulo de número 3, versículo de número 18 e 19. Que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos, aleluia, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Louvado seja Deus. Cristo sofreu uma única vez. Graças a Deus por isso. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus não só pregou para as pessoas que estavam presas na terra, aqui em cima da terra. Jesus também foi, por causa da sua missão, pregar para os espíritos que estavam presos no inferno. Porque quem eram esses espíritos? Aleluia. O texto vai dizer: os quais em outro tempo foram rebeldes. Os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Está se referindo ao período da arca em que Noé viveu aqui na terra. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, 8 almas se salvaram, porque os restantes foram rebeldes. Noé levou 100 anos construindo a arca, 100 anos pregando a justiça, dizendo que Deus iria enviar o dilúvio para destruir toda a superfície, toda a alma vivente da superfície da terra. Mas eles não acreditaram, eles foram rebeldes. Por isso, estavam presos, eram os espíritos presos lá no inferno. Mas Jesus desceu como a tábua da salvação, como a arca da salvação, bendito seja Deus, para que aqueles espíritos também pudessem, aleluia, acreditar que Jesus é o proclamador da salvação. Eles não foram salvos, porque eles morreram na rebeldia. Mas você que está nos acompanhando, que diariamente acompanha este programa Lírio no Lar, você pode ser salvo. Porque capítulo 16 do livro de Mateus, em que Jesus comissionou a igreja para pregar o evangelho, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, bendito seja Deus. E no versículo 16 vai estar escrito: quem crê e for batizado, este será salvo. Então, você tem a oportunidade de salvação no dia chamado hoje. Aqui, Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você quer ser salvo ou você quer ser condenado? Jesus, ele lhe concede o livre-arbítrio para você poder escolher entre a salvação ou a condenação. Olha o que o texto diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Alguém já lhe pregou o evangelho? Você já foi
evangelizada por algum cristão? Porque o programa Lírio no Lar está diariamente pregando o Evangelho. Se você crê, você vai ser salva. Se você não crê, você vai ser condenada. Mas eu espero que você creia na pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, você vai ser salva. Porque no capítulo de número 3 do livro que escreveu o amado irmão João, no versículo de número 18, 3:18, está escrito assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então você tem a oportunidade, nesse dia que Jesus está lhe concedendo, você crê no Evangelho. Faça isso nesse dia chamado hoje. Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Escritura diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Você quer ser salvo? Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele veio com esta missão: salvar e buscar os que se haviam perdido. Você se perdeu na caminhada. Você que está desviado, você se perdeu na caminhada. Volta para Cristo, enquanto há tempo de você se reconciliar com Deus. Volta para Cristo, ainda hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Bispo Ivan Dias, é contigo, meu amado. Deus te abençoe. Eita, glória a Deus! Que maravilha! Você que está aí assistindo, você crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Preste atenção às palavras de Jesus. Ele disse: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você quer receber o Filho de Deus como seu único Salvador e Senhor da sua vida? Digite o seu nome aí no chat. Nós vamos estar orando por você. Diga assim: eu estou entregando minha vida a Jesus. Você que está assistindo, você se afastou do Evangelho. Você se afastou do caminho do Senhor, mas seu coração está ardendo, você quer voltar. Digite o seu nome, nós vamos te ajudar em oração. Eita, glória a Deus. Que Deus abençoe a você que quer aceitar Jesus. Eu vou pedir a avó para colocar um louvor. Enquanto nós ouviremos este louvor, você vai digitando o seu nome aí, dizendo: eu quero aceitar a Jesus. João Batista. Glória a Deus, tome a sua decisão. Aquele homem, ele ouviu o apelo, mas endureceu o coração. Ele não levantou a mão para Jesus. Morreu sem salvação e foi para o inferno. Nós ouvimos a mensagem com o bispo Luiz Cláudio. Quem crê será salvo. É simples assim. Mas quem não crê no Evangelho de Jesus Cristo, infelizmente, será condenado. Tome a decisão. Você quer Jesus? Por favor, digita teu nome dizendo: eu quero. Nós vamos orar, te ajudar em oração. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Vamos encerrar ouvindo mais uma vez
É a cantora de Jesus, Dona Ivone de Oliveira Melo, aos 87 anos, para a glória de Deus. Vamos lá! Eita, glória a Deus! O inimigo fez de tudo pra me ver cair, mas não conseguiu. O inimigo fez de tudo pra me ver cair, mas só ele quer cair. Adiante eu era prego, ele me bateu, mas agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Meus discípulos eu vou te dizer, meus discípulos eu vou te falar. Antes que o galo cante 3 vezes, vocês vão me negar. Judas, faça logo e você vai fazer, porque depois você vai se arrepender. Você andava comigo você andava, mas você vai me trair com 30 moedas de prata. Quem com ferro fere, com ele será ferido. Com a sua própria mão você vai tirar sua vida. O inimigo perde tudo pra me ver cair, mas não conseguiu. O inimigo perde tudo pra me ver cair, mas só ele quer cair. Adiante eu era prego. Eita, glória a Deus! Até o próximo programa, mano!